Quando a garota passa por Dan, ele a aborda, pergunta se está tudo bem e pede seu nome. Ele comenta que não quer incomodá-la, mas gostaria de saber se ela está interessada em ouvir sua seleção de músicas. Após ela recusar, ele se apresenta dizendo que é um prazer conhecê-la e menciona que ela seria uma musa perfeita para seu videoclipe. Ela novamente se recusa, dizendo que tem outro compromisso. Ele insiste, afirmando que é um videoclipe de verdade e perguntando por que ela está andando tão rápido. Ela responde que precisa encontrar suas amigas. Dan diz que só queria mostrar a música rapidamente, mas então que tudo bem. Ele comenta que isso é típico e ela sai falando ao telefone. Ao ver Dan se aproximar do carro, a moça muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele se dirige a um Cybertruck. Quando ele confirma, ela pergunta se ele está falando sério. Ela quer saber o que ele queria e ele responde que pensou que poderiam ser bons amigos. Ela pergunta se é verdade. Ele admite ser um nerd que gosta de tecnologia, mas que é uma pessoa legal. Ela se interessa e pede para ele contar mais sobre si. Ele pergunta se ela estaria interessada em participar de seu novo videoclipe e ela responde que sim. Dan então pergunta se ela se importa de ouvir a música dele e ela diz que adoraria. Ele pede para ela dar uma olhada em algo e em seguida pergunta se ela tem namorado. Ela confirma que sim. Ele pergunta se o namorado dela não vai se importar com sua participação no videoclipe e ela diz que ele não tem ciúmes. Dan menciona que estava procurando uma garota bonita e ela pergunta se é bonita o suficiente para ele. Dan pede para dar uma olhada nela e afirma que com certeza ela é. Ele comenta que o plano não está funcionando como esperado e decide usar o sistema de som do carro, convidando-a a entrar. Ele a elogia dizendo que ela é perfeita, mas ela pede para ele parar e agradece. Dan concorda e diz que vai parar de flertar. Ela comenta que o carro dele é muito legal e ele explica que a Tesla sempre envia carros para ele testar. Ela pergunta se é sério e ele confirma, dizendo que é um nerd que depois passa feedback. Dan coloca a música para tocar no carro e pergunta se ela está usando alguma coisa por baixo e ela deixa surpresa. Ele explica que a pergunta é por causa do videoclipe. Depois de mostrar um trecho da música, ele pede para tirar fotos delas e decide gravar um vídeo. Ele comenta que isso vai ficar muito bom e pergunta se ela gostou. Ela afirma que adorou. Dan pergunta se ela tem certeza de que não terão problemas com o namorado dela e ela diz para ele não se preocupar. Dan comenta que percebeu que ela gostou do estilo dele e ela confirma. Ele diz que teve uma ideia e pergunta se ela quer pegar uma carona. Ela responde que adoraria dar uma volta no Cybertruck. Ele comenta que não deixa qualquer garota entrar no carro, mas que o caso dela é diferente. Ele diz para ela olhar para algo. Mencionando que o carro está tocando. Ela pergunta o que significa e ele diz que acha que a tampa da gasolina está aberta, pedindo para ela verificar. Ele pergunta se ela vê alguma coisa e ela quer saber onde fica. Ele pergunta se ela está vendo a lata de lixo e a chama de interesseira, sugerindo que ela procure o vídeo no YouTube. Se aproxima de Maria, ele pergunta se está tudo bem e depois se apresenta. Ela responde que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se pode apertar sua mão e ela diz que sim. Em seguida ele pergunta seu nome e ela diz que se chama Maria. Ele comenta que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela mora ali perto, ao que ela confirma. Maria menciona que está ocupada, mas o Lana apenas queria dizer que ela é muito bonita e ela agradece. Ele sugere que eles se conheçam melhor, mas ela diz que está bem. Lana insiste que eles poderiam se conhecer, mas Maria discorda. Ele aceita e diz que é assim que ela prefere. Tudo bem. Depois de ver Lana se aproximar do carro, a mágica acontece. Quando Maria retorna, ela pergunta se está tudo bem e
pede desculpas, dizendo que está tendo um dia ruim. Olana comenta que está tendo um dia abençoado e Maria pergunta se ele quer dar uma volta. Ele lembra que ela disse que estava bem, não demonstrou interesse. Ela explica que está tendo um dia ruim, está muito bem. Ele pergunta o que tem a ver com o dia ruim dela, afirmando que não fez nada com ela. Ela se desculpa novamente, mas ele não acredita que ela realmente esteja arrependida. Maria insiste que não quis dizer aquilo e está arrependida. Olana diz que é difícil acreditar depois de tudo e Maria promete provar que está falando sério e a verdade. Ele quer saber por que, de repente, está tão interessada. Maria responde que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se ela não achava isso antes e ela diz que sim, mas o sol estava em seus olhos. Ele duvida que foi o sol e ela pergunta se pode entrar no carro para conversarem. Ele pergunta sobre o que ela sugere saírem. Ela propõe que saiam para jantar, mas Holanda pergunta por que ele faria isso. Maria pede para ele dar uma olhada nela. Ele responde que vê, mas não gosta de perder seu tempo. Ela responde que se interessou por ele e que gosta de ser mimada, mas ele afirma que não vai mimar ninguém que não conhece. Ela insiste que é assim que eles podem se conhecer, mas ele pede que ela pare de dizer o que ele deve fazer, já que não se conhecem. Maria sugere irem ao shopping, mas ele diz que não vai ao shopping fazer compras. Se ela quer conhecê-lo, tudo bem, mas ele não vai fazer isso. Ela concorda e diz que gostaria de conhecê-lo. Então ele convida ela para entrar, mas pede para ela não fazer ele perder tempo. Pergunta se ela é de Houston, mas ela diz que é do México e está ali há alguns meses a trabalho. Ela revela que é dançarina e trabalha para uma empresa de eventos. Olana pergunta se ela ganha bem e ela diz que sim. Ele então pergunta por que ela quer gastar o dinheiro dele. Maria diz que é bom se sentir cuidada, mas ele não é o seu namorado e pergunta por que faria isso. Ela pergunta se ele não está interessado, mas ele lembra que ela não estava interessada no começo e agora quer ser mimada. Maria afirma que é o certo, mas Olana diz que não faz sentido e mesmo que ela tenha algo a oferecer, ela acredita que ele deveria cuidar dela, mas ele diz que não vai gastar o dinheiro dele assim. Ele comenta se é isso que ela procura ou está no carro errado. Ele menciona que se ela não tivesse visto seu carro, nem teria voltado. No início ela estava ocupada, mas depois de ver o carro, tem todo o tempo do mundo. Maria diz que não é bem assim. Ele a chama de interesseira e diz que não gosta disso. Olana pede para ela ir para casa, refletir sobre suas ações e ela comenta que ele fez ela perder tempo. Ele pede para ela sair e deseja um bom dia. É um prazer conhecê-lo e ele retribui, comentando que ela é incrível e muito bonita. Thierry agradece e ele pergunta de onde ela é. Ela diz que é de Detroit e ele menciona que é de Nova York e que acabou de se mudar para Houston. Quando ele pergunta se ela está de passagem, ela confirma. Ele pergunta o que ela está fazendo na cidade e ela responde que está apenas visitando. Ele pergunta como está o dia dela e ela diz que está indo bem. Ele comenta que a viu de longe e decidiu se aproximar porque gostou do que viu. Ele sugere que eles se conheçam melhor, mas ela recusa, dizendo que ele parece ser legal, mas ela não está interessada. Ele insiste, dizendo que eles ainda podem se conhecer, mas ela afirma que ele não é o tipo dela. Ele pergunta se realmente não é o tipo dela e ela confirma. Ele então pede o número dela, mas ela recusa. Ele questiona como vão se conhecer sem trocar números e ela sugere pelas redes sociais. Ele diz que não tem redes sociais e ela conclui que então eles não irão se conhecer. Ele aceita isso e deseja um ótimo dia a ela e ela retribui. Porém, quando ela vê ele se aproximar do seu carro, muda totalmente de ideia. Pede para ele esperar e pergunta se o carro é dele. Ele afirma que sim e pergunta o motivo da curiosidade. Ela diz que gostou do carro dele e ele agradece, dizendo que comprou o carro justamente porque acha legal. Ela então pergunta o que ele vai fazer agora e ele responde que tem muitos compromissos. Ela pergunta em que ele trabalha e ele diz que trabalha com várias coisas, incluindo imóveis e criptografia. Ela comenta que se ele tivesse dito isso antes, a conversa poderia ter sido diferente. Ele pergunta por que isso importaria, dizendo que não faz sentido começar uma conversa desse jeito. Ela então pergunta o que eles vão fazer a seguir e se vão trocar telefones. Ele pergunta se ela quer dar o telefone dela para ele.
E ela diz que sim. Ele lembra que ela tinha dito que não daria o número e ela explica que mudou de ideia. Ele questiona a mudança repetindo e sem resposta, ela pergunta se ele quer ou não o número dela. Ele pergunta o número dela e ela diz que quer o telefone dele. Ele insiste em pegar o número dela e ligar quando for conveniente para ele, senão ele vai embora. Ela pede para ele esperar, mas ele diz que vai ser do jeito dele, ou ele pega o número dela ou nada. Ela não entende porque ainda está conversando com ele. Ele pergunta se ela quer ou não dar o número. Ele menciona que não está sendo rude, mas apenas transmitindo a energia que recebeu dela no início. Ela nega que tenha sido rude e diz que quer pegar uma carona com ele para conversarem. Ele diz que já estão conversando, que não vai dar carona. Ele insiste que ela não está ouvindo e pede para ela voltar. Ela diz que quer dar um passeio com ele e conversar, mas ele diz que está tentando conversar agora e que isso não está funcionando. Ela tenta entrar no carro, mas ele diz que está trancado e pede para ela voltar. Ele quer saber por que ela mudou de ideia, já que inicialmente não estava interessada. Ela diz que agora está interessada porque gostou do que viu. Ele diz que não acredita nela e pergunta o que ela quer realmente. Ela responde que quer sair com ele e que ele vai descobrir se ela está sendo sincera ou não. Ele diz que quer ações, não palavras, e pergunta o que ela quer fazer. Ela sugere que entrem no carro, mas ele pede para esperar, querendo garantir que ela não vai desperdiçar seu tempo. Ela diz que ele não vai se arrepender e ele pergunta se ela tem certeza. Ela afirma que sim e pede para ele não brincar com ela, garantindo que não vai. Quando ela não consegue abrir a porta, ele menciona que está aberta. Ela comenta que ele é rude e ele nega, dizendo que foi sincero o tempo todo. Ela admite que no início estava indecisa sobre dar o número a ele. Finalmente ela pergunta se ele vai levá-la para dar uma volta e ele sugere que saiam para comer e vejam o que acontece depois. Ela concorda e eles continuam a conversa. Tico pergunta se pode falar com ela rapidamente. Ela responde que tem namorado e ele, surpreso, pergunta novamente se ela tem namorado, explicando que é novo na cidade e está tentando fazer novos amigos. Ao perguntar o nome dela, ela diz que ele não precisa saber, então ele se despede, dizendo que tudo bem. Porém, quando vê Tico se aproximar de seu carro, ela muda totalmente de ideia. E é aí que as coisas começam a acontecer. Ela pergunta se o carro é dele. E curioso, ele quer saber o motivo da pergunta. Ela responde que gostou do carro dele. Sem ouvir bem, ele pede para ela dar a volta. Tico confirma que ela gostou do carro e ela diz que sim, comentando que adorou o carro. Ele diz que essa também é sua cor favorita e pergunta o nome dela. Ela se apresenta como Britney. Ele pergunta por que ela quis saber sobre o carro e ela responde que achou o carro dos sonhos dela. Ele então pergunta o nome do carro e ela diz que é um Corvette. Ele fica impressionado e pergunta se ela conhece alguém que tem um carro desses. Ela diz que o pai dela tem, que é dono de uma empresa de consertos de carros. Tem um. Tico acha legal e comenta que gosta de carros desde criança e que possui outros carros. Ela fica interessada e pergunta se pode ver os outros carros. Ele pergunta se ela estava indo encontrar alguém. Ela diz que sim, mas que a amiga dela cancelou. Ele comenta que ela mencionou ter um namorado e pergunta sobre ele. Ela admite que sim, mas eles não estão bem. Ele diz que sente muito e ela explica que estão brigados. Ele pergunta se pode entrar no carro e ela confirma. Ele pergunta por que ela quer entrar e diz que gostou do carro e quer ver por dentro. Ele brinca perguntando, e se ele for um sequestrador? Ela responde que não acha que esse tipo seja o caso. Ele pergunta se ela gostou do cordão dele e ela diz que sim. Tico diz que está tentando entender o que está acontecendo, já que ela inicialmente
Disse que tinha namorado e não quis conversar com ele. Ela explica que achou o carro bonito e quer conhecê-lo. Ela pergunta seu nome e ele diz que é Tico. Ela comenta que agora o conhece, mas ele diz que não a conhece de verdade. Ela ri e diz que não vai ligar para a polícia. Ele sai do carro mencionando que ela disse se chamar Britney. Ela confirma e ele comenta que o carro é baixo, o que é desconfortável. Ela imagina e ele pergunta se ela tem carro, ao que ela responde que sim, uma Toyota. Ele lembra que o pai dela tem um negócio na cidade e diz que também tem alguns. Ela pergunta onde são seus negócios e ele pede para esperar, dizendo que está ficando assustado. Ele menciona que ela sabe a placa do carro e agora quer saber onde ele trabalha. Ela diz que não está o assustando e ele reclama das muitas perguntas. Ela diz que só está tentando conhecê-lo e ele pergunta se isso é um interrogatório, mas ela nega, dizendo que são perguntas simples. Ele pergunta por que ela quer conhecê-lo tão rápido e ela diz que ele também fez muitas perguntas no início. Ele diz que fez isso porque ela estava caminhando sozinha e ele responde apenas sendo educado. Depois a deixou ir quando ela mencionou ter namorado. Após um tempo conversando, eles decidem sair para almoçar, mas Tico diz que seu cartão foi bloqueado e pergunta se ela pode pagar. Surpresa, ela pergunta por quê. Ele pergunta quem mais pagaria e ela diz que é uma garota. Ele questiona o que isso significa e se por ser uma garota ela não pode pagar. Ela diz que não porque ele é o homem. Ele responde que como homem tem que pagar gasolina e outras coisas. Ela diz que ele deveria pagar e ele pergunta se ela acha justo dividir a conta. Ela diz que no primeiro encontro ele deve pagar. Ele abre a porta e diz para ela escolher o restaurante. Ele pergunta se ela encontrou algum restaurante e ela diz que sim. Ele pergunta se pode entrar e ela pergunta o nome do restaurante.